vocês, por favor. Vamos lá, iniciar a nossa aula. Estão preparados? Estão preparados aí para a nossa aula de hoje, que é um tema super top, tá, gente? Quem gosta aí, eu quero saber primeiramente quem é que gosta de saúde da mulher. Quem é que gosta dessa parte de saúde da mulher. Porque nossa aula hoje vai ser voltada para a atuação da enfermagem na área da saúde da mulher, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre a prevenção ginecológica. Ai, professora, mas prevenção não é muito legal para homem. Quem disse isso? Tem profissionais incríveis, gente, homens que fazem prevenção ginecológica, tá? Então, tirem aí esse tabu de que só mulher tem que gostar de prevenção ginecológica. Nada a ver, tá certo? Homem também pode trabalhar nessa área, inclusive eu até prefiro, não sei se eu falei para vocês, mas enfim, eu até prefiro ser atendida com um médico, ou então um enfermeiro, tá certo? E não tenho nenhum problema com isso de realmente ter ali uma pessoa, digamos que uma imagem masculina me olhando, não tenho nenhum problema com isso. Então, assim, vocês, homens que estão assistindo a aula, também podem trabalhar nessa área de saúde da mulher, tá certo? Então, meus amores, primeiramente, nós vamos conhecer aí um pouco, né, para que serve essa prevenção. Vocês vão ver alguns nomes que a gente dá durante essa prevenção. Nós temos aí o exame de Papa Nicolau. Professor, o exame de Papa Nicolau é o quê? A mesma coisa do exame de prevenção. Porém, se um profissional chegar para você e falar exame de Papa Nicolau, então teste de Papa Nicolau, você vai saber o que realmente significa o Papa Nicolau, certo? E nós temos também, gente, a coleta citopatológica. Então, vocês vão escutar esses três nomes: prevenção, coleta citopatológica e teste de Papa Nicolau, tá certo? Todos esses, gente, é a mesma coisa, tá bom? Eu vou só explicar para que vocês entendam direitinho aí o que é que acontece no nosso exame de prevenção, certo? Professora, primeiramente, para que serve esse exame de prevenção, né? Então, gente, esse exame de prevenção vai estar associado com câncer de colo uterino, né? Ou seja, para que a gente possa detectar precocemente e também que a gente possa realizar o rastreamento, entendeu? E o que é que acontece? A gente precisa estar realizando periodicamente esse exame de prevenção, que inclusive eu vou já mostrar para vocês de quanto em quanto tempo a mulher tem que realizar esse exame, porque acredito que isso seja a dúvida de muitos, né? Porque eu vejo que tem pessoas que falam, ai, professora, eu faço exame de prevenção todos os anos, né? Ou então de 6 em 6 meses. E aí eu vou já mostrar para vocês de quanto em quanto tempo essa mulher tem que fazer, tá certo? Então, nós temos aí também, gente, um dos maiores benefícios aí desse exame de prevenção, além da gente conseguir detectar o câncer de colo uterino precocemente, a gente tem aí uma redução de 90% nas taxas de câncer invasor. Ou seja, se nós conseguimos detectar precocemente um exame de prevenção, o que é que acontece? As chances dessa pessoa realmente adquirir a cura, ou então de realmente tratar e que tenha um tratamento eficaz, é através do exame de prevenção detectado precocemente, tá certo? Então, vou já mostrar para vocês, só um minuto, que tá morrendo de calor. Tá quente, viu? Tem alguém com o áudiozinho ligado, gente. Vamos desligar o áudio, por favor. Show, vamos lá. E aí, meus amores, além do exame de prevenção, nós temos alguns métodos complementares, tá? Como, por exemplo, a colposcopia, que eu vou já mostrar para vocês para que serve essa colposcopia. Oi. Tu tá passando slide? Tô, não tá vendo, não? O meu tá todo preto. É porque, eu não sei se é a minha internet que tá com problema, porque desde cedo que tá com problema eu... Gente, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Diz aí para mim no chat, por favor. Sim. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Agora eu tirei, mas vocês estavam conseguindo? Sim. Então deve ser algum problema aí, viu, na tua internet? Eu acho que é.
Eu perguntei só para me tirar a dúvida mesmo, porque no meu não tá dando para me ver. Tá bom. Qualquer coisa que tu pergunta no chat que o pessoal te responde, viu? Pode sair e entrar de novo. Pronto, tenta sair e entrar de novo, viu? Que aí pode ser que dê certo. Vamos lá, meus amores, dando aí continuidade. Lembrando, gente, que eu quero que vocês façam perguntas, tá? Se vocês tiverem algo para falar, pode falar aí no chat, ou então se você não quiser digitar quando for mais ou menos uns 20 minutinhos a 15 minutinhos para dar para o intervalo, eu dou uma paradinha e aí vocês podem ligar o áudio, tá certo? Por enquanto, vamos tentar aí realmente não ligar o áudio para que vocês possam ter uma aula melhor, tá certo? Então, peço que vocês deixem o áudiozinho desligar. Então, vamos lá, gente. Então, nós temos alguns exames complementares, né? Que, no caso, é a colposcopia, a cervicografia e os testes de detecção do DNA do HPV, que são exames de sangue, certo? Ai, professora, mas eu não conheço nenhum desses testes. Não se preocupe, que hoje você vai conhecer um pouco mais aí como é que funciona a detecção de um câncer de colo uterino, tá certo? Que a gente também conhece como HPV. Vamos lá. E aí, meus amores, o exame de Papa Nicolau, né, como eu falei para vocês, ele pode ter 3 nomes. Exame de prevenção, exame de Papa Nicolau e citopatológico, tá certo? Esses 3 nomes são dados ao exame de prevenção, certo? E aí, gente, esse exame de prevenção, ele consiste na obtenção de amostras celulares da ectocervice e da endoscervice. Professor, o que é ectocervice e o que é endoscervice? Vamos lá. Vocês estão vendo aí do lado direito de vocês que nós temos um colo do útero, certo? Eu vou já mostrar para vocês imagem mais de perto, para que vocês possam entender realmente como é que funciona esse colo do útero da mulher. E aí, o que é que acontece? Quando a gente coloca o espéculo, que é um bicozinho de pato, que eu vou já mostrar para vocês, a gente vai conseguir visualizar esse colo do útero, certo? Porém, nós temos a ectocervice e a endoscervice. Ectocervice, meus amores, você sempre associa a parte de fora. Ou seja, essa ectocervice vai ser a parte de fora do colo uterino, certo? E nós temos também a endoscervice, que a endoscervice é a parte de dentro, tá? E aí eu sei que vocês vão ficar me perguntando, né? Então eu vou logo respondendo a pergunta de vocês. Sei que alguns devem ter essa dúvida. Professora, quem é que realiza o exame de prevenção? Vamos lá. Quem realiza, gente, é o médico ou o enfermeiro. Técnico de enfermagem não pode realizar o exame de prevenção. Porém, quem prepara toda a sala, todo o material, auxilia esse profissional é o técnico de enfermagem. Então, por conta disso, você vai ter que aprender todas essas etapas, porque caso até mesmo aquele profissional peça para você muitas vezes assumir, tá certo? Mas assumir no momento que eu digo pega ali o Lugol pra mim, pega o ácido acético, pega a espátula de Ares, e aí tu vai ficar, meu Deus, o que é isso? Se tu não souber como funciona cada processo, tu não vai conseguir auxiliar aquele profissional, tá certo? Então, por isso que é de extrema importância que o técnico de enfermagem aprenda passo a passo do exame de prevenção, tá certo, meus amores? Vão colocando aí as dúvidas de vocês, que depois eu vou respondendo, tá? Então, vamos lá, gente. Esse exame de Papa Nicolau, ele consiste para a gente realmente detectar algumas alterações celulares e alterações pré-cancerógenas. Então, eu vou mostrar para vocês, gente, alguns exemplos de alterações que nós podemos ver no canal vaginal dessa mulher, certo? E aí vocês vão ver que quando a pessoa tem um HPV, que é o câncer de colo uterino, vocês vão visualizar esse canal vaginal muito estranho. Por quê? Porque ele vai conter algumas verrugas, como, por exemplo, se a mulher também tiver algum tipo de IST, infecção sexualmente transmissível, a gente pode detectar a partir desse exame de Papa Nicolau, tá certo? Então, é de extrema importância aí envolvendo a saúde da mulher. Vamos lá.
E aí, gente, no exame de Papa Nicolau, nós tanto temos os aspectos positivos, como também nós temos os negativos, né? Vocês vão ver que, como todo exame, tanto tem a parte boa, como vai ter a parte ruim, certo? Falando de parte boa, meus amores, nós temos aí a questão da abordagem, que vai ser mais efetiva e no quesito de controle do câncer de colo uterino, tá certo? É nesse exame onde a gente realmente consegue detectar precocemente uma lesão no colo do útero dessa mulher. Sem falar, gente, que esse exame é rápido, ele dura mais ou menos em média de meia hora, 40 minutos, alguns são mais delicados e aí exigem um tempo maior. Mas, enfim, de qualquer forma, é um exame rápido. Vocês, mulheres que realizaram a prevenção, pode ser considerado também aí um exame de baixo custo, né? De baixo custo por quê, professora? Gente, ele vai ser de baixo custo relacionado ao SUS, tá certo? Se você for pagar, realmente, digamos que não é tão baratinho assim como realmente todas as pessoas acham. Mas comparado a outros exames, esse exame de Papa Nicolau, ele é considerado de baixo custo. Por quê? Porque vocês vão ver que o material que nós utilizamos é um material descartável, tá certo? E esse material, ele é se considerado de baixo custo, certo? Dentre os aspectos negativos, meus amores, ou seja, a parte ruim desse exame de Papa Nicolau, é a questão que esse exame ele é muito vulnerável a erros. Se você realmente não preparar uma coleta certa, o que é que acontece? Você vai, digamos que você vai mandar para o laboratório e do laboratório vai voltar, tá certo? Porque eles são muito rígidos, gente, referente aí à coleta dessa amostra, que eu vou já mostrar para vocês como é que funciona essa coleta. Inclusive, gente, nós vamos até ter uma aula prática, né, que eu vou mostrar para vocês direitinho como é que funciona esse exame de Papa Nicolau. Esse exame de... Gente, desculpa, é porque eu tô na casa da minha mãe e aí tem uma cachorra que realmente ela late bastante. Então, peço aí desculpa para vocês, se caso vocês escutarem um latido, viu? Já estão todos avisados. Já vou até pedindo desculpa. Mas, enfim, meus amores, falando aí dos aspectos negativos, né? Nós temos esse quesito aí de ser vulnerável a erro. E aí, o que é que acontece? Se a gente realmente não mandar uma coleta eficaz, o que é que acontece? Vai voltar do laboratório e você precisa realizar uma nova coleta com o paciente, né? E isso é chato, gente, porque a paciente está super ansiosa para receber o resultado, né? Pelo menos algumas vão estar ansiosas. E aí, o que é que acontece? Tem essa margem de erro. E aí, lá vai a paciente realizar outro exame de Papa Nicolau. Dentre os aspectos negativos, gente, ou seja, a parte ruim é que algumas mulheres reclamam sobre a questão da dor, né? Tem algumas mulheres que sentem dor, que sentem desconforto. Não sei vocês, meninas, que já realizaram esse exame, mas quem já fez sabe que é um pouco desconfortável, né? Não são todas que acham ruim, mas algumas sentem esse desconforto por conta do espéculo quando ele é introduzido, gente. Muitas vezes acaba machucando um pouco o canal vaginal dessa mulher. Então, muitas mulheres referem um desconforto, certo? E nós temos aí também, meus amores, voltado ao retorno. O que é que acontece? Essa mulher vai lá, vou dar um exemplo aqui, vai lá no posto, né? E aí ela realiza esse exame de prevenção. Porém, gente, vocês vão ver que pelo SUS demora um pouco mais para receber esse resultado. E aí, por conta disso, a mulher acaba esquecendo de ir buscar o resultado, né? Então, digamos, gente, que isso dificulta na hora de dar um diagnóstico. Por quê? Porque se a mulher não foi buscar o resultado, como é que ela vai saber que ela tem algum tipo de célula cancerígena? Não é verdade? Então, digamos que isso é um lado negativo. Se saísse logo esse resultado pelo SUS, talvez a mulher realmente fosse lá buscar, marcasse um retorno, né, com o ginecologista, ou então com o enfermeiro, tá certo? Mas por conta de demorar, o que é que acontece? As mulheres muitas vezes acabam esquecendo, né? E aí, por conta disso, não são detectadas algum tipo de célula cancerígena. Tá certo, gente?
Vão comentando aí, viu? Que depois eu vou ler. Quero saber quem está participando. Se tiver dúvida, não esquece, digita logo no chat que depois eu vou responder. Gente, tem alguém com áudiozinho ligado? Vamos desligar? Vamos. Show, vamos lá. E aí vem a pergunta, né? Quem é que deve fazer esse exame e quando deve fazer? Acredito que essa seja a dúvida de muitas pessoas, né? Principalmente do lado das mulheres. Ai, quando é que eu devo fazer? Será que eu devo fazer de 6 em 6 meses? Será que eu devo fazer em todo ano? Então, vamos lá, gente. De acordo com o Ministério da Saúde, esse exame psicopatológico deve ser realizado em mulheres de 25 a 64 anos de idade. O que é que acontece? Professora, pois a minha mãe fez eu fazer esse exame de prevenção quando eu tinha 13 anos. Assim que eu menstruei, a minha mãe já mandou eu fazer esse exame de prevenção, né? Essa foi a nossa realidade, né, minha gente? Eu também passei por isso, tá? E aí era realizado com o quê? Com cotonetezinho, lembram? Quem fez o exame de prevenção novinha? Era realizado com cotonete, né, gente? Só que hoje em dia, gente, de acordo com o Ministério da Saúde, só há necessidade de realizar esse exame citopatológico a partir dos 25 anos de idade. Porém, vamos lá, tem um porém bem grande, tá certo? Se essa mulher, vamos supor, aos 14 anos de idade, ela já iniciou a relação sexual, ela já pode fazer o exame de prevenção, tá certo? Ou seja, se ela for pro resto da vida virgem, ela tem que realizar a partir dos 25 anos. Mas se essa mulher tirou a virgindade ali com 18 anos, 17 anos, enfim, tirou a virgindade com idade menor que 25 anos, ela vai ter que realizar o exame de prevenção. Tá certo, gente? Ah, professora, mas por quê, né? Vamos lá, gente. De acordo com o Ministério da Saúde, estava causando algumas lesões e os exames que eram feitos através do cotonetezinho não estavam sendo eficazes, tá? Então, digamos que por conta disso, estava havendo uma margem de erro muito grande. E aí, o que é que aconteceu? O Ministério da Saúde propôs que apenas mulheres a partir dos 25 até os 64 anos de idade teriam que fazer o exame de prevenção, tá? Ou seja, se essa mulher tem de 25 a 64 anos, ela vai ter que realizar uma vez por ano, tá certo? De 6 em 6 meses, não. De 4 em 4 meses, não. É em cada ano, tá, gente? Lembrando que ela vai fazer uma vez por ano em 2 anos consecutivos, tá? Então, vamos supor, eu fiz em 2019 e fiz em 2020. Esses meus 2 resultados deram negativos. Se deram negativos, agora eu só vou precisar realizar a cada 3 anos, certo? Não há mais necessidade que essa mulher faça anualmente. Isso é se não tiver nenhum tipo de alteração no exame de prevenção. Se der qualquer tipo de alteração, por mais que seja uma inflamação besta, digamos assim, né? Que a gente sabe que nenhum tipo de inflamação é besta, mas se der essa inflamação na mulher, mesmo assim ela vai ter que continuar fazendo anualmente. Todo ano ela tem que fazer uma vez, certo? Mas vamos supor que eu, Andressa, fiz em 2019 e fiz em 2020. E os meus 2 exames deram negativos. Então, eu só preciso realizar a cada 3 anos. Tá certo, gente? Ficou claro? Isso aqui, gente, vocês precisam saber, porque muitas pessoas vão perguntar para vocês, tá? Então, isso aqui é um conhecimento. Então, se você não souber explicar direitinho para essa pessoa, ela vai dizer, vale, pois eu fiz o meu exame de prevenção com 12 anos, porque tu tá dizendo que é só com 25. É com 25 se essa mulher for virgem. A partir do momento que ela tira a virgindade, ela já deve iniciar o exame de prevenção. Certo, meus amores? Ficou claro? Show, vamos lá. E aí, meus amores, eu coloquei aqui para vocês algumas orientações pré-exames, né? Ou seja,
Antes dessa mulher realizar o exame de Papa Nicolau, nós, profissionais da saúde, vamos prestar algumas orientações para essa mulher. Inclusive, vocês vão ver que algumas dessas orientações, quem vai dar é o técnico de enfermagem. É muito difícil essa mulher ter contato com o médico e com o enfermeiro ali na hora de realizar, né, o cadastro dela, de marcar uma prevenção. Então, muitas vezes vocês vão ver que quem vai prestar essa orientação é o técnico em enfermagem, tá certo? Então, essas orientações são de extrema importância também vocês entenderem direitinho como é que tá? Ou seja, gente, a mulher, primeiramente, ela não pode estar menstruada, certo? Porque a mulher estando menstruada pode dar uma coleta errada, certo? A mulher não pode fazer sexo 24 horas antes de realizar esse exame. Um dia antes, você pede para que essa mulher não faça nenhum tipo de sexo, tá certo? Gente, tem alguém com o áudiozinho ligado? Desliguem, por favor, tá? E aí, gente, fiz tipo um resuminho aqui de todas as orientações importantes que você, profissional da saúde, vai passar para essa mulher, tá certo? Então, nós temos aí, primeiramente, tomar banho antes do exame. Ah, professora, mas por que essa mulher tem que tomar banho? Vamos lá, gente. Tem alguns tipos de inflamação que vai gerar uma dor fétil, né? Ou seja, um cheiro bem forte, né? E isso acaba sendo desagradável não só para a mulher, mas para o profissional de saúde também, né, gente? Então, digamos que vai ser chato se essa mulher chegar lá com a vagina com um odor bem fétido. Então, por conta disso, você pede para que realmente essa mulher tome banho antes de realizar o exame, tá certo? Outra coisa, gente, no quesito de aparar os pelos pubianos e axilares. Ai, professora, então quer dizer que eu sou obrigada a raspar, né, o meu chininho. Então quer dizer que eu sou obrigada a raspar o meu chininho para ir fazer uma prevenção, né? Ai, meu Deus, eu sou doida, minha gente. Não reparem não, viu? Mas enfim. Então quer dizer que eu tenho que raspar, é, professora? Não, gente, não é raspar. Você não precisa realmente tirar tudo, tá? Mas pelo menos aparar esses pelos você vai precisar. Por quê? Digamos que essa pessoa tem um tipo de ferida na vagina. Como é que eu vou observar essa ferida se a pessoa tá com os pelos bem grandão? E dá pra ver? Dá não, tá, gente? Então, vocês vão ver que uma das primeiras coisas que nós fizemos é a questão de inspeção, ou seja, visualizar toda a vulva dessa mulher, certo? Então, para que a gente realmente possa visualizar algum tipo de lesão, algum tipo de ferida, a gente precisa realmente ter uma visão melhor. E para que a gente tenha essa visão melhor, precisa se aparar os pelos pubianos, tá certo? E os axilares também, gente, porque vocês vão ver que no exame ginecológico, nós fazemos o exame clínico das mamas, tá? Que é realmente para detectar se essa mulher tem algum nódulo, né? Ou seja, algum caroço ali na mama dela, certo? E aí, o que é que acontece? Sempre quando a gente vai realizar o exame clínico, a gente também observa, ou seja, faz uma inspeção. E se essa mulher tiver com a axila com muitos pelos, não vamos conseguir visualizar alguma alteração que tenha ali próximo à axila dessa mulher. Tá certo, gente? Então, essa é a necessidade de realmente você aparar os pelos. Não é raspar completamente, é aparar, tá certo? Vamos lá. Outra orientação que você também vai ter que prestar é em relação à ducha, tá? Essa mulher, ela não pode utilizar ducha e ela também não pode utilizar nenhum tipo de creme vaginal. E aí tem mulheres que falam, ah, mas eu tô fazendo um tratamento na vagina. Aí você fala, olha, mas pelo menos entre 2 dias você precisa parar de utilizar esses cremes vaginais. Por quê? Eu vou já mostrar para vocês, gente, que quando a gente vai fazer a coleta, nós vamos coletar um líquidozinho que vai ficar logo no colo do útero dessa mulher. Se essa mulher tiver com algum tipo de creme vaginal, a gente vai coletar esse creme. Ou seja, vai dar erro no laboratório. E aí a gente não vai conseguir realmente dar um resultado do exame dessa mulher, tá certo? Então, a gente informa
para que essa mulher passe 48 horas sem utilizar esse creme vaginal. Então, ela vai ter que parar o tratamento. Certo, gente? Vão colocando aí as duvidazinhas de vocês, comentando sobre algo que eu vou já ler, tá? Vamos lá. E aí, gente, nas relações sexuais, né? Ou seja, essa mulher, ela deve evitar relações sexuais nas 24 horas antes do exame, né? Então, você pede para que realmente ela não realize um dia antes, né? Você fala, olha, dá uma paradinha, né? Para que realmente não venha a causar nenhum problema na hora de coletar o seu exame, tá certo? Nós temos também outra orientação, gente, que é não estar no período menstrual, né? Que inclusive eu já falei para vocês. E por último, certificar que a cliente esvaziou a bexiga, né? Então você chega para ela e pergunta: olha, você tem certeza que não está de bexiga cheia? Por quê? O que é que acontece? Quando a mulher está com a bexiga cheia, gente, e a gente faz a introdução do espéculo nessa mulher, ela vai sentir mais vontade ainda de fazer xixi, tá certo? Inclusive, gente, no tempo do meu estágio, quando eu estava estagiando, eu peguei uma paciente que ela estava com a bexiga cheia e ela não avisou, ela simplesmente entrou na sala e não avisou. E aí, o que é que acontece? Quando a gente colocou o espéculo nela, parece que deu encostadinha na bexiga dela, né, gente? Porque às vezes ela introduz um pouco mais rápido e aí encostou na bexiga dela. E ela simplesmente fez xixi, urinou, tá certo? Então, digamos, gente, que isso é muito constrangedor na hora de realizar esse exame de prevenção. Então, por isso, por favor, perguntem à paciente se ela está com a bexiga vazia, tá certo? Para que não venha causar esse desconforto, gente, porque realmente não foi nada legal nem para ela e nem para nós profissionais da saúde que estávamos lá, tá certo? E ainda foi no meu tempo de estágio, viu? Ainda tava aprendendo, chegou a regalar assim os olhos, ó, aí a minha professora olhou assim pra mim, né, aí eu, tá, calma, né, calma. Porque, gente, nós temos assim umas expressões que às vezes não dá pra se controlar, né? Então, por isso que eu sempre falo, cuidado com essas expressões, minha gente. Eu já errei bastante com isso, eu arregalava assim os olhos na hora. Aí a minha professora olhava assim pra mim, aí eu, ai, meu Deus do céu. Aí eu tentava, né, graças a Deus que a paciente não me viu arregalando os olhos, mas enfim. Você tem logo uma reação, né, às vezes não dá nem pra se controlar. E aí foi super constrangedor, né? Não só para a gente, mas também para a paciente. Certo? Show! Então, vamos lá. E aí, gente, nós temos a questão da preparação do ambiente. Como eu falei para vocês, o técnico de enfermagem é que vai ficar responsável por preparar todo esse ambiente para realizar essa coleta do citopatológico, tá? Então, vocês vão ver que nós vamos precisar de alguns materiais. Então, nós temos aí a mesa ginecológica, a escada de 2 degraus, a mesa auxiliar, a banqueta, que é onde esse bancozinho que vocês estão vendo, onde o profissional vai se sentar, o foco de luz, gente. Lembrando que sem o foco de luz fica quase inviável de realizar esse exame de prevenção. Porque, gente, quando a gente coloca o espéculo na paciente, esse canal vaginal ele vai ser bem interno. E aí, o que é que acontece? Se não tiver esse focozinho de luz, a gente não consegue identificar onde está realmente o colo do útero dessa mulher. Então, é de extrema importância esse foco de luz, certo? Nós temos o biombo, gente, principalmente para proporcionar a privacidade dessa cliente na hora que ela for se trocar, tá certo? Então, vai ter a necessidade de ter esse biombo. O cesto de lixo, o avental para a paciente e lençóis, tá certo? Basicamente, são esses materiais que nós vamos precisar para preparar o ambiente, certo? Então, são todos esses aí, anotem, inclusive vou até mandar os slides para vocês, tá? Referente a esse material, porque são vocês que preparam o ambiente, tá certo? É vocês que fazem toda a preparação desse ambiente. Então, é de extrema importância que vocês saibam todos esses materiais. Então, se tiver faltando um, você já vai ter que ir atrás, né, de realmente repor. Por exemplo, às vezes o foco de luz dá problema, né, na luz. Quem é responsável? O técnico de enfermagem. Então, ele é que passa para a gerente, né, daquele local e vai realmente fazer a reposição desse foco de luz. Certo, gente? Então, assim, para quem quer trabalhar em clínica particulares, por exemplo, tem várias clínicas aí, gente, de exame ginecológico
que tem a necessidade muito grande de um técnico de enfermagem, tá certo? E às vezes eu sempre digo para as minhas alunas, né, que dá até para conciliar, principalmente para quem tem filho, né? E aí normalmente esses atendimentos é durante o dia, né, ali em torno de 6 a 8 horas. Então, digamos para quem tem filho, esse negócio de trabalhar clínica em particular é bem melhor, tá certo? Então, por isso que quem tem esse interesse aí tem que ficar já de olho nesses materiais que são necessários. Certo, meus amores? Show, vamos lá. E aí, gente, falando do material já para o exame de Papa Nicolau, né, ou seja, o exame ginecológico, nós vamos precisar de todos esses materiais aí que eu vou falar para vocês agora, tá certo, gente? Professora, quem é que prepara esse material? Vocês também, tá certo? Então, todo mundo aí pegando um caderninho, uma caneta e anotando, tá? Porque isso aqui é de extrema importância, principalmente quando vocês forem para estágio, né? E forem realmente dar um suporte, um exame de prevenção, vocês vão precisar ter na ponta da língua todos esses materiais, porque inclusive quem prepara são os técnicos de enfermagem, certo? Então, iniciando, gente, primeiramente pelo kit ginecológico, é esse que vocês estão vendo logo na primeira fotinha, certo? No kit ginecológico, gente, nós vamos precisar do espéculo, que é esse bicozinho de pato que está na primeira foto, certo? Então, nós vamos precisar do espéculo, da pinça Kelly, que é essa tesourinha. Vocês estão vendo essa tesourinha? É a famosa pinça Kelly, tá certo? Vamos lá, vão anotando, viu? Eu tô falando, ó. Espéculo, pinça Kelly. Vocês estão vendo, gente, na parte de baixo dessa tesourinha, né? Que no caso dessa pinça Kelly, vocês estão vendo que tem tipo como se fosse uma escovinha, não é verdade? Essa escova a gente chama de escova endocervical. Escova endocervical. Abaixo dessa escova, a gente tem como se fosse um palitozinho de picolé, certo? É muito parecido com o palito de picolé, mas não é o palito de picolé. E aí, o nome científico dela é espátula de Aires, certo? E esses quadradinhos brancos que vocês estão vendo são as gases, tá? Que nós vamos utilizar bastante gases aí para realizar esse exame de Papa Nicolau, certo? Vou repetir mais uma vez para vocês, só para que realmente fique claro nesse kit ginecológico. Lembrando, gente, que esse kit ginecológico, tanto tem ele descartável, como tem ele reutilizável. Porém, hoje em dia é muito difícil você encontrar clínicas que utilizam os reutilizáveis, tá? Que inclusive é de ferro, que é esse último que vocês estão vendo lá embaixo, tá? Mas é muito difícil de vocês encontrarem. Hoje, realmente, quase todas as clínicas é utilizado esse descartável, certo? Lembrando que esse reutilizável de ferro, gente, ele é totalmente esterilizado, tá? Então, ele passa por um processo de esterilização para depois ser utilizado novamente, certo? Não é simplesmente lavar e já tá colocando em outra paciente, não, certo? Repetindo aí o material, para ficar bem claro para vocês. Espéculo, pinça Kelly, escova endocervical, espátula de Aires e gases, certo? Basicamente, são esses três que é composto pelo kit ginecológico. Ok, meus amores? Show! Então, vamos lá. Logo do lado, gente, vocês estão vendo que tem tipo um tubozinho, né? E dentro desse tubo, gente, vai ter o quê? Vai ter onde a gente vai colocar a coleta, tá certo? E aí a gente vai fazer também um esfregaço. Lembrando, gente, que nesse tubo a gente coloca um material, né, um líquido que vai conservar, tá certo? E aí logo depois que a gente faz a coleta, a gente coloca dentro desse tubinho, ou então vocês vão ver que alguns têm um jato, né, que realmente faz já próprio e nem precisa colocar dentro desse tubo, tá certo? Nós temos aí do lado, meus amores, o ácido acético a 5%, que é a substância que a gente vai utilizar para fazer alguns exames nessa mulher, que eu vou já mostrar para vocês, certo? Então, nós temos o ácido acético
e o Lugol, certo? São 2 tipos de substâncias que nós iremos utilizar para realizar esse exame de Papa Nicolau, certo? Ácido acético e Lugol. Não esqueçam, gente, porque isso aqui é o principal que o técnico de enfermagem tem que saber. É o material do ambiente e o material realmente necessário para que você possa realizar esse exame de Papa Nicolau, tá? Lembrando de novo, ó, espéculo, pinça Kelly, escova endocervical, espátula de Aires, gases, lâmina, tá certo? Essa laminazinha aqui, inclusive, ela vai ter uma partezinha fosca, tá, gente? Até tinha esquecido de falar para vocês. Mas nessa lâmina vai ter uma parte fosca, onde você vai identificar as iniciais do paciente, juntamente com o número do prontuário, certo? O ácido acético, o Lugol e, por último, gente, não menos importante, os EPIs, tá certo? Que são os equipamentos de proteção individual. Máscara, luva, gorro, todos esses EPIs vão ser utilizados em um exame de prevenção. Ok, gente, ficou direitinho, todo mundo entendeu? Se tiverem alguma dúvida, vão colocando aí no chat, que depois eu lembro com vocês, tá? Show, vamos lá. E aí, gente, já iniciando para o próprio procedimento, certo? Então, primeiramente, nós temos a questão do posicionamento da paciente. A posição, gente, nós temos 2 posições, mas que são a mesma coisa, que é a posição ginecológica e litotômica, tá? São 2 posições, mas que significa a mesma coisa. Litotomia ou ginecológica. A mesma coisa, tá? Vou já mostrar para vocês qual é essa posição. E logo depois nós temos a inspeção. Nós vamos ter o exame especular, né? Que é onde a gente vai inspecionar a vagina. Vamos fazer a coleta citopatológica, a inspeção visual com ácido acético e o teste de Schiller, tá? São mais ou menos como se fosse uma sequência aí que nós vamos utilizar para o procedimento em si desse exame de Papa Nicolau, certo? Vamos lá. Gente, sempre, tá? Nas consultas ginecológicas deve haver o exame clínico das mamas, tá? Justamente para que a gente possa detectar alguma lesão, algum nódulo que essa mulher esteja apresentando. Então, vou mostrar para vocês algumas alterações que essa mulher pode vir a ter na mama, certo, meus amores? Professora, sobre o autoexame das mamas, deixa eu atualizar vocês logo aqui de cara, né? Que eu sei que muitos ainda têm essa dúvida, né? E muitos ainda realizam esse autoexame da mama. Gente, de acordo com o Ministério da Saúde, na nova atualização, não é mais recomendado que nós profissionais ensinem as pessoas a como realizar o autoexame das mamas. Por quê? Porque as pessoas estavam realizando esse autoexame e não estavam identificando nenhum tipo de alteração. E aí, o que é que acontecia? As pessoas estavam deixando de ir para as consultas ginecológicas porque não estavam tendo nenhum tipo de alteração na mama, certo? E aí, quando iam realmente para uma consulta, já estava em um estágio muito avançado, né? Então, realmente, gente, há necessidade que um profissional da saúde faça a avaliação dessas mamas, porque se você não fizer de forma adequada, pode ser que esse nódulo, gente, ele esteja na região da axila. E muitas vezes, o que é que as mulheres fazem? Só apalpam, assim, superficialmente, né? Isso é a realidade das pessoas que realmente não sabem como realmente funciona esse autoexame das mamas. Então, gente, por conta disso, o Ministério da Saúde resolveu realmente retirar esse autoexame das mamas. É necessário que a mulher ela vá até um especialista, um profissional da saúde, que inclusive vocês também podem realizar, tá certo? Se você for um profissional, né, que fez toda essa parte de realmente aprender, fez cursos, né, enfim. Se você realmente sabe realizar esse exame clínico das mamas, você pode sim estar realizando. Tá certo, gente? Show!
Então, como eu falei para vocês, tem a necessidade, né, antes de realmente iniciar esse exame ginecológico, que já faz parte o exame clínico dessas mamas. E aí, primeiramente, gente, nós vamos fazer a inspeção estática, né, que é quando a gente vai observar. Sempre quando vocês verem esse nome, inspecionar, significa observar, tá? É através da sua visão. Você vai ter que ter uma visão clínica ali do que você está vendo na sua frente, certo? E aí, nessa inspeção, a paciente, ela tanto pode estar sentada, como ela pode estar ereta, né? Ou seja, em pé ou deitada, tá certo? Isso vai depender muito da questão da posição que a paciente se sentir mais confortável. Mas vocês vão ver que, muitas vezes, o médico vai pedir para fazer outras posições, que eu vou já mostrar para vocês, que vai influenciar e a dar esse diagnóstico de forma mais eficaz, certo? E aí, gente, na observação das mamas, nós vamos ter que observar o tamanho, o contorno, a forma, a simetria, o abaulamento e as retrações, a pigmentação aerolar, a morfologia da papila, a circulação venosa. Professora, não entendi nada. Vou mostrar para vocês, meus amores, em forma de imagens, porque eu acredito que fica bem mais fácil que vocês entendam, certo? Então, vamos lá, olha as imagenzinhas que eu coloquei, ó. Nós temos aí 2 exemplos de mamas. As mamas simétricas e as mamas pendentes. Gente, o correto é que, né? Uma jovem tem as mamas simétricas e uma pessoa, digamos que mais idade, tem essas mamas pendentes. Porém, o que é que acontece? A professora de vocês tem só 24 anos e as minhas mamas já são essas mamas. Já essas mamas pendentes, viu, meu povo? Aqui não tem mais para mama simétrica, viu? Já passou o meu tempo, né? Tá, gente? E aí, o que é que acontece? Vocês vão observar esses 2 tipos de mama. Mamas simétricas e mamas pendentes. Professora, então, quer dizer que se a pessoa ela tá com essas mamas pendentes, ela tá com algum tipo de alteração? Não, tá, gente? Essas 2 mamas são mamas normais, tá? Mas você precisa observar quanto à simetria dessas mamas, certo? Porque vocês vão ver que quando vocês vão preencher lá o prontuáriozinho do paciente, vocês vão ter que detalhar essa mama do paciente. E aí, nós temos as mamas simétricas e as mamas pendentes, certo? Gente, será que eu tô nesse barco sozinha? Só eu que tenho as mamas pendentes com 24 anos. Quero saber, viu, meu povo? Assim, às vezes, por exemplo, mulheres que já deram de amamentar, né? Tem essa tendência de ter essas mamas pendentes, tá? Então, eu quero saber se eu tô sozinha aí nesse barco, sendo que eu nem amamentei ainda, viu, meu povo? Eu já tenho essas mamas aí bem... Faz parte, viu? Vamos lá, gente. Outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês são mamas assimétricas, tá? A mulher, gente, ela sempre vai ter a tendência de ter um peito maior que o outro. Professora, é normal? É. Porém, essa primeira foto que vocês estão vendo aí é uma alteração muito grande, né, gente? Vocês estão vendo que a mama da mulher está lá embaixo, a outra está lá em cima, né? Então, essa visualização aí bem explícita já vai ser considerado mamas assimétricas, tá? Ou seja, é algo que realmente já pode haver uma alteração. E aí sim, essa mulher ela já deve se preocupar. Se tiver aquela mama, por exemplo, bem inchadona e a outra lá embaixo, né? Então, isso já é um tipo de alteração que essa mulher pode estar apresentando, que provavelmente pode ser um câncer de mama, certo? Nós temos aí também, gente, a questão do mamilo invertido. Inclusive, algumas meninas da manhã falaram que tinham um mamilo invertido. E aí, muitas perguntas, gente, foi em relação a quê? Professora, se essa mulher tem um mamilo invertido, ela pode amamentar ou não, tá? Essa foi muita pergunta aí das meninas da manhã. E a resposta é sim, tá, gente? Pode sim amamentar. O que é que acontece? O bebê, quando ele vai sugar, ele não suga o bico, tá, gente? Ele suga a auréola, que é essa partezinha mais escura do peito, tá certo? Ele não vai sugar o bico dessa mãe. O bico, gente, ele serve como um canudinho. Digamos que facilita na hora da passagem desse leite.
Porém, não é porque a mulher tem esse mamilo investido que ela não vai conseguir amamentar. Sim, ela consegue, tá? Mas ela precisa realmente fazer uma força maior para saber onde é que está saindo o jato maior de leite. E aí, dependendo de onde está saindo, ela vai colocar a posição do bebê, tá certo? Digamos que é um pouco mais dificultoso de dar de amamentar, mas que essa mulher consegue amamentar facilmente, tá? Logo no começo vai ser estranho, né? O bebê ele pode se irritar, tá certo? Porque tem uma dificuldade maior de sair esse leite, mas que depois realmente dá para tirar de letra. Gente, coloquei também uma dúvida que os alunos têm bastante, que é referente aí ao mamilo investido e a retração do mamilo. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, mas não é, tá certo? O mamilo investido vai ser realmente quando o bico dessa mulher for para dentro. Já a retração, ele é só um pouco para dentro, ele não vai ser completamente. É exatamente como vocês estão vendo aí na foto. A gente consegue visualizar o mamilo na retração, porém ele tem digamos que esse mamilo ele vai ser um pouquinho mais para dentro. Mas digamos que nessa retração não vai ser tão difícil de realmente dar de amamentar esse bebê, certo? Gente, tem alguém com o áudio ligado? Vamos desligar o áudio. Vamos lá. E aí, gente, quando a gente faz esse exame clínico das mamas, nós precisamos fazer essas duas posições, tá? Que é para contrair os músculos. E caso essa pessoa tenha um nódulo mais interno, quando a gente contrai os músculos peitorais, esse nódulo, digamos que ele pula para fora. E aí a gente consegue ter uma visualização e uma palpação maior. Então, por isso que vocês vão ver que alguns médicos vão pedir para que faça essa posição aí que vocês estão vendo, ó, de realmente contrair esses músculos peitorais, certo? E aí a mulher, ela coloca essa mão na cintura, né? E faz uma força maior, como se realmente tivesse ali, sei lá, colocando uma força mesmo na cintura, tá, gente? E aí, quando ela coloca essa força, o que é que acontece? Se tiver algum tipo de nódulo mais interno, escondido, ele vai pular para fora. E aí, a gente consegue fazer uma palpação melhor e consegue também visualizar melhor, certo? Show! Aí, gente, tem outros exames, né, que a gente vai realizar, como eu falei para vocês, não é somente para fazer essa palpação nas mamas, tem que se iniciar pelas axilas, tá certo? Porque nas nossas axilas, gente, elas contêm glândulas mamárias, tá? Quem acha que só vai ter glândulas mamárias ali na mama está errado, certo? Vai se iniciar, gente, na regiãozinha próxima às nossas axilas. Tá certo? Então, por isso que há necessidade que a palpação, ela se inicie a partir dessas axilas. E aí a pessoa vai descendo e, como vocês estão vendo, também há necessidade de que façam uma inspeção, né? Uma palpação na região da clavícula, tá, gente? Porque na nossa clavícula, ela também vai ter glândulas mamárias. Certo? Então, vocês estão vendo aí que não é exatamente só nas mamas. Tem que realizar tanto nas axilas quanto na clavícula dessa paciente. Tá certo, gente? Deu para entender? Vão colocando aí as dúvidas de vocês que eu vou já responder, certo? Vamos lá. E aí, vocês estão vendo a palpação das mamas, né? Que é quando o profissional realmente vai palpar as mamas dessa mulher. E do lado direito, nós temos a expressão das mamas, que é quando você pega a auréola e o bico dessa mulher, gente, e faz uma força maior. Porém, gente, o que é que acontece? Eu fui para uma atualização, né, na área da mulher, e aí eu tive digamos que alguns ginecologistas falaram sobre essa expressão das mamas. Vocês vão ver, gente, que dependendo do ginecologista, ele fala que não deve realizar essa expressão das mamas, porém outros já são totalmente a favor. Por quê? Quando a gente faz essa expressão das mamas, as mulheres que têm algum tipo de alteração, pode sair uma secreção, ou seja, pode sair pus, pode sair uma secreção serosa, uma secreção transparente, tá certo?
o correto é não sair secreção, né? Se essa mulher não tem nenhum tipo de alteração, não é para sair secreção. E aí, o que é que acontece? Alguns ginecologistas são totalmente contra a fazer essa expressão das mamas. Por quê? Porque é algo dolorido, gente. A mulher, ela tem um mamilo muito sensível. E quando a gente faz essa expressão das mamas, a mulher tem a tendência de sentir dor, não é verdade? Quem já fez essa expressão das mamas? Vão me colocando aí o que foi que vocês acharam. E aí, gente, quando faz essa expressão, realmente a mulher tem a tendência de sentir dor, né? Então, tem alguns ginecologistas que falam que é desnecessário, certo? Andressa, o que é que eu acho sobre isso? Eu acho, gente, que essa expressão das mamas, elas só devem ser feitas caso a pessoa que esteja fazendo esse exame clínico das mamas observe que tem alguma alteração. Vamos supor, a pessoa fez ali o exame clínico e observou um nódulo. Aí eu vou fazer essa expressão das mamas, tá certo? Não estou observando que tem uma alteração, então eu posso ver se realmente naquele mamilo não está saindo uma secreção maior, tá certo? Mas se eu não observei, né, que a mama daquela mulher não apresenta nenhuma alteração, eu acho que não tem a necessidade de realizar, tá? Então, eu falo, gente, para vocês, porque vocês vão vir várias informações. Então, cada pessoa vai ter um pensamento diferente, tá? Vai ter um ginecologista, como eu falei para vocês, que vai ser a favor, e vão ter ginecologista que vão ser contra, tá? E aí, eu coloquei para vocês também a minha opinião. E então, vai de cada um realmente saber o que realmente é necessário, tá? Ok, meus amores. Deu para entender direitinho? Show! Logo depois, gente, de realizar esse exame clínico das mamas, nós vamos posicionar a paciente, né? Então, como eu falei para vocês, nós vamos colocar ela em posição ginecológica ou então posição litotômica, tá? Qualquer essas duas dá no mesmo, gente, a mesma coisa, certo? E aí, a posição é exatamente essa que vocês estão vendo na foto. Logo depois que a paciente ficou em posição ginecológica, a gente vai fazer a inspeção de genitais, né? Ou seja, a gente vai observar toda a parte da vulva dessa mulher. Nós vamos observar o clítoris, vamos observar o meato uretral, o grande lábio, o pequeno lábio, o orifício vaginal, o ímen e o ânus dessa mulher, tá certo? Então, quando essa mulher expor para a gente, nós temos que fazer aí uma avaliação bem completa. Tem alguém com áudio ligado? Obrigada. Então, a gente vai fazer uma inspeção, né? Ter aquele olho clínico, como eu falei para vocês, e vai observar se essa mulher tem algum tipo de alteração. Por exemplo, se ela tem alguma verruga, alguma ferida, alguma lesão, tá certo? Tudo isso a gente vai fazer a partir da inspeção de genitais. Então, como eu falei para vocês, quando a mulher tem algum tipo de IST, né, que é infecção sexualmente transmissível, essa mulher pode ter alguma alteração aí nessa vagina, tá certo? Por isso que é sempre importante, gente, essa inspeção, antes até mesmo de você introduzir o espéculo dessa mulher. Ok, gente? Vão colocando aí as dúvidas, tá? E aí, meus amores, coloquei na imagem para vocês algumas alterações que nós podemos ver aí na vagina dessas mulheres, tá, gente? Que, inclusive, eu sei que vocês amam, né, essas fotos. Chega a regalar os olhos para ficar olhando. Mas vocês podem visualizar essas alterações, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, muito cuidado na expressão do rosto que você vai fazer. Porque você pode, muitas vezes, perder a confiança dessa paciente quando você faz uma cara de surpresa, né? De alarde. Então, realmente, a gente precisa se conter nessas horas. Então, aí são alguns exemplos, gente, de câncer, tá certo? Que essa mulher pode estar apresentando, né? Que a gente chama de prolapso, tá certo? Prolapso na vagina. Muitas vezes ele pode ser um tecido anormal que cresceu na vagina dessa mulher, tá certo? E aí tanto pode ser câncer como não pode ser. Ok, gente? Mas esses são exemplos de imagens que vocês podem ver aí durante as consultas ginecológicas. Certo? Vão colocando aí a dúvida de vocês, gente, que eu vou já parar para responder, viu?
E aí, meus amores, falando agora do exame especular, né? Como eu falei para vocês, é o famoso bico de pato, certo? Então, nós temos aí tanto ele descartável, né? Que a pessoa só vai utilizar uma vez, depois a gente joga no lixo. E nós temos também o espéculo de ferro. Como eu falei para vocês, ainda existe clínicas, né? Que utilizam esse espéculo de ferro. Porém, ele tem que ser esterilizado, tá, gente? Trocou de paciente, já vai para a esterilização, para depois ser reutilizado. E aí, gente, nosso espéculo, ele vai ter diversos tamanhos, tá? Vai ter espéculos para mulheres virgem. Professora, mas antes eu realizava com cotonete, certo? Mas vocês viram, gente, que só é para ser realizado o exame de prevenção a partir dos 25 anos de idade. Então, a partir dos 25 anos de idade, eu já posso colocar um espéculo de virgem, tá, gente? Tem um espéculo apropriado para mulheres virgem, tá? Lembrando que, gente, vocês ainda vão ver clínicas, principalmente clínicas particulares, que vão realizar esse examezinho de prevenção com cotonete. Por quê? Porque elas visam lucro, né, minha gente? Mas como vocês viram, o Ministério da Saúde não preconiza mais que façam em mulheres virgens com menos de 25 anos. Então, vamos supor que chegou para você uma mulher que já tem 30 anos e ela ainda é virgem. Você vai utilizar esse espéculo de virgem, tá? Você já não utiliza mais o cotonete, porque, como eu falei para vocês, a amostra ela estava sendo ineficaz, né? Ou seja, realmente estava voltando porque não estava conseguindo dar o resultado correto dessa amostra, certo? E aí nós temos o tamanho PP, o P, né, que é mais utilizado de todos. Nós temos o tamanho M e o G, tá? Professora, mas e aí, como é que eu vou descobrir qual é o tamanho do espéculo que eu devo realizar nessa mulher? Vamos lá. Se essa mulher, gente, nunca pariu, normalmente a gente utiliza aí o espéculo PP, tá? Se essa mulher ela já pariu uma vez, né, ou seja, ela é nulípara, ela já teve um filho, a gente utiliza o espéculo P. E se essa mulher já pariu algumas crianças, né, vamos supor 2, 3 crianças, a gente pode utilizar o tamanho M. E o G em casos de pacientes obesas, tá certo? Então, nós temos virgem, PP, P, M e G, certo? São esses basicamente os tamanhos do espéculo, tá certo, meus amores? Gente, agora eu vou dar uma paradinha para estar respondendo as perguntinhas de vocês, certo? Vamos lá, deixa eu ver quem é que está participando aí da aula. Quero ver as perguntinhas. Olha, minha gente, quero perguntas, viu? Quem é essa aí atrás? Porque tá só passando, é? É a minha irmã, minha gente. Ela tá só passando aqui atrás, né? Pulando em cima do sofá. Mexerida, mulher. Porque a mãe colocou pros cachorros não passar. Sim, aí tu vai ficar atrapalhando minha aula. É doida, minha gente, ela, viu? Tá perturbada. Fala como se eu tomasse remédio, tá doida? Ai, meu Deus. Vamos lá, minha gente, deixa eu responder aqui as perguntinhas de vocês. Alguém desligou o meu áudio. Gente, não desliguem meu áudio, tá? Que senão eu vou começar a punir vocês, viu? Vamos lá. A Raquel perguntou em relação aí a não colocar lubrificante, né? Não pode, tá, Raquel? Não pode ser inserido nenhum tipo de lubrificante. Por quê? Porque vai alterar na hora do resultado da coleta, tá certo? Então, não pode colocar nenhum tipo de lubrificante. O que é que eu, profissional, posso colocar nessa mulher? Água ou soro fisiológico. São os dois tipos de
de materiais que a gente utiliza aí para que, digamos que possa lubrificar mais a vagina dessa mulher. Mas esses lubrificantes em gel, que parece um óleo, também não pode ser introduzido na mulher, tá? Porque tudo isso altera no resultado na hora de fazer a coleta do colo do útero, tá certo, Raquel? Então, não se utiliza nenhum tipo de lubrificante. Vamos lá. Raquel, de novo. Professora, no caso de mulheres virgens, o que pode fazer para não deixar de fazer o exame? Não faz, tá, Raquel? Realmente não há necessidade que faça, a não ser que, né, essa mulher tenha algum caso na família de câncer de colo uterino, certo? E aí a necessidade que ela pode até mesmo realizar antes dos 25 anos de idade, certo? Mas só se essa mulher tiver um caso ali bem próximo, vamos supor, uma mãe, um irmão, um parente bem próximo. Tá certo? Se for em caso de vós, tataravós, não há necessidade, tá? Somente se tiver aquele caso de família bem próxima. Vamos lá, Raquel, de novo. Sobre a repetição desse exame em 2 anos consecutivos, dando resultado negativo. Caso ela tenha um contato íntimo com o parceiro e perceber que há algo errado, ela pode marcar outro exame? Ela pode, tá? Isso que eu mostrei para vocês, gente, é a recomendação do Ministério da Saúde. Porém, o que é que acontece? A mulher ela pode estar fazendo quantos exames ela quiser, mas a recomendação é que seja realmente essa. Tanto é que se você for no posto de saúde, vocês vão escutar essa nova recomendação do governo, tá? Do Ministério da Saúde. Certo, gente? Vamos lá. Agora dizendo desmatar a floresta. Né não, Raquel? Vamos lá, a Cristina está dizendo, no caso de predisposição genética de câncer, tipo, tenho 50%, porque minha mãe teve, o exame deveria ser anualmente, né? Sim, tá? Cristina, com certeza, se a sua mãe tem, uma família bem próxima, né? Um familiar próximo, então há necessidade que realmente tenha essa supervisão maior. Show! Então, vamos lá. Professora, no caso de quando for marcar o exame, a recepcionista poderia fazer essas recomendações para o paciente. Por experiência própria, não recebi nenhuma recomendação, minha gente. Realmente isso é triste, né? Porque todas essas recomendações devem ser passadas para a mulher antes dela realizar o exame de prevenção. Mas a gente sabe que alguns lugares não dá essas orientações realmente para essa mulher, né? Uma tristeza, porque esse realmente deveria ser o correto a ser feito. Vamos lá, Luara. Na hora da coleta, se tiver sangramento no colo do útero. Show, Luara. Muito boa a sua pergunta, tá? Gente, vocês vão ver que alguns casos, principalmente de mulheres gestantes, a gente não pode estar realizando, que eu vou já mostrar para vocês, a questão da coleta endocervical, que é a coleta dentro do colo do útero, tá certo? Não pode estar realizando essa coleta endocervical. Por conta que pode haver um sangramento e muitas vezes a mulher pode até perder esse bebê. Gestante, ela pode sim realizar, porém ela não vai fazer a coleta endocervical, que é a coleta com a escovinha, que vai lá, que eu vou já mostrar para vocês. A gente vai com a escovinha, vai fazer uma rotação de 360 graus. Quando a mulher ela é gestante, ela não pode ter essa coleta endocervical, justamente porque ela pode ter um risco de sangramento. E aí vocês vão ver, gente, agora saindo um pouco mais do foco aí da mulher gestante, que eu adorei essa pergunta da Luara, arrasou. E aí vocês vão ver, gente, que, por exemplo, mulheres que têm uma raladura no útero, né, ou seja, a ectopia, que eu vou já mostrar para vocês também, nessa ectopia, gente, ela pode apresentar esse sangramento, certo? Que é um exemplo aí de inflamação que essa mulher pode estar apresentando, certo? E aí vai apresentar esse sangramento no colo uterino. Certo, Luara? Gostei, arrasou. Vamos lá. Você está só rindo da minha cara, né? O Ronald dizendo as minhas são pendentes. A Maria, Ronald. Vamos lá. Vamos lá, prof, qual o líquido de conservação dentro do potinho? É o álcool a 96%? Exatamente, Ronald, o álcool a 96%, tá? Vou já mostrar para vocês um videozinho que, inclusive, ele fala mais desse álcool, que vai mostrar para vocês que é onde vai conservar, né, a amostra que nós vamos coletar através desse exame de prevenção, tá? Bicho sabido, viu? Vamos lá.
A Silvana tá perguntando, tá dizendo, é muito dolorido, não gosto, mas foi feito, mas já foi feito no meu peito. Sim, gente, algumas mulheres reclamam bastante, né, desse autoexame, porque tem que ser mais profundo, né, gente? Esse exame clínico das mamas. Vamos lá, Ana Paula, como vou saber qual vou usar? Já disse, né, do espéculo, dos tamanhos, né? Ana Paula, já te respondi, né? Mulheres nulíporas, multíporas. Isso vai depender da quantidade de filhos que ela teve, né? Se essa mulher é obesa, tá certo? Então, tudo isso vai depender, o tamanho do espéculo vai depender desta mulher, certo? Vamos lá, Rayane tá dizendo, em caso de prolapso, possui cura? Qual o tratamento? Em caso de prolapso, muitas vezes é necessário uma cirurgia, tá? Um processo cirúrgico para realmente retirar essa célula que teve um crescimento anormal, certo? Mas tem cura sim. A mulher ela pode retirar através de um procedimento cirúrgico e tem cura sim, tá? Silvana tá perguntando, a enfermeira faz parto? Gosta, né, de saúde da mulher? Faz sim, tá, gente? A enfermeira, ela pode fazer parto, mas parto normal, parto cesárea não pode, certo? E o parto, ele tem que ser de baixo risco, não pode apresentar nenhum tipo de risco na gestação. Se apresentar algum tipo de risco, Silvana, a enfermeira não pode estar realizando o parto, certo? Vamos lá, Silvana, e para onde vai o cordão umbilical quando cortado? Silvana, mulher, tu vai ter uma disciplina de saúde da mulher, viu? Não se preocupe, não. Aqui o nosso foco hoje é prevenção ginecológica, viu? Mas vocês vão ter aí a disciplina, quem não teve ainda, né? Que eu acredito que já teve algumas pessoas que já tiveram a disciplina de saúde da mulher, mas quem não teve ainda vai ter, certo? Então, por isso que eu não tô querendo focar tanto aqui em algumas coisas, gente, porque isso foge mais do nosso assunto. Aqui a gente tá voltado mais para a prática, certo? Que é exatamente o exame de prevenção. Vamos lá, o Matheus está perguntando, esses procedimentos são estéreis? Assim, o que é que acontece? Todo o seu material vai ser estéreo, porém não há necessidade de utilizar a luva estéreo na paciente, certo? A gente faz com luva de procedimento mesmo. Certo, Matheus? Vamos lá, Rodaica. E qual espéculo usa em pessoas com ímã elástico? Porque o ímã nem sempre rompe na primeira relação. É verdade. E aí pode ser usado o espéculo de virgem, tá? Se essa mulher ainda não tiver o ímã rompido, pode-se utilizar aquele espéculozinho que eu mostrei para vocês de virgem, tá? Muito bom, Rodaica. Adorei, Rodaica. Vamos lá, Maria Eduarda. Prof, em casos de cistos, dá para saber pela prevenção ou ela precisa fazer um exame mais específico? Não, na prevenção não dá para detectar, tá, Eduarda? Nesse caso de cisto, só dá através da transvaginal. A mulher precisa realizar transvaginal para detectar algum tipo de cisto, tá certo? Porque na prevenção realmente não dá. Ana Paula, fiz uma prevenção e sangrei e depois senti muita dor. Gente, isso acontece muito com mulheres, né? Principalmente porque às vezes falta os espéculos de tamanho P, né? De tamanho M. E aí o que é que acontece? A pessoa, muitas vezes, o profissional coloca um espéculo bem grande em você. Então, isso muitas vezes pode traumatizar a passagem do canal vaginal dessa mulher. Então, por conta disso, a mulher também pode sangrar. Porém, Ana Paula, tem que ver se esse sangue realmente foi sangue. Porque eu vou já mostrar para vocês que a gente introduz um tipo de substância, que é o Lugol, que ele tem uma composição, a corzinha dele, gente, vai ser bem mais escura. É como se fosse um marrom, tá? E aí, o que é que acontece? Quando não é avisado para a paciente que foi colocada essa substância, a paciente acha que realmente sangrou. Mas, às vezes, não é nem o sangue, é o Lugol, aquela substância que foi introduzida que pode aparecer na calcinha dessa mulher, tá certo? Mais dúvidas, gente? Quem é que quer perguntar, hein? Quero mais dúvidas de vocês, viu? Vocês estão falando pouco. Oi, Raquel. Deixa eu fazer uma pergunta comprida por aqui. Faz. Pronto. No caso, eu tenho uma amiga que ela nunca teve vida sexual com homem. Por quê? Porque ela... Vala, meu Deus, eu me esqueci. Pronto, ela é sapatão. Ela é lésbica, né? Pronto, essa Ela é palavra. sapatão.
Mulher tá horrível, viu? Vai, continua. Pronto. Aí ela já passou dos 25, 27 anos, Sim. permanecendo virgem, porque Sim. ela não gosta de macho. Aham. E acontece. Aí, no caso, para fazer exame, Ela tem que fazer. A partir dos 25 anos, se essa mulher ela continuar sendo virgem, há necessidade que ela faça. Tá certo? Antes dos 25 anos não tem a necessidade, mas após os 25 anos ela tem que realizar. Só que como eu mostrei para vocês, nós temos o espéculo de virgem, né? Que é um espéculo bem pequenininho, tá, gente? E aí pode ser utilizado com essa mulher, certo? Porém, vocês vão ver que algumas clínicas ainda utilizam o cotonete, certo? Então, isso vai depender muito da clínica que ela for fazer esse exame de prevenção, mas ela precisa fazer, tá? Se ela tem 27 anos de idade, ela já deve fazer esse exame de prevenção, mas, tá? professora, no E caso, tem pessoas, ou seja um médico, ginecologista, seja um enfermeiro, tem uns que não perguntam se a pessoa é virgem ou não. Aí já mas ela prepara lá o precisa. material. Sim, mas assim, gente, é porque eu quero. Imagina o quê? Que como essa mulher tem 25, 27 anos de idade, hoje em dia, gente, no mundo, digamos que mesmo a mulher sendo homossexual, ela já deve ter feito alguma relação sexual, né? Pelo menos é isso que os profissionais pensam, certo? Então, por conta disso, o que é que acontece? O profissional já vai com o espéculo ali do tamanho adequado dessa mulher. Pergunta se ela já teve filhos. Se ela disser que não, então o correto é que ela fale. Tá certo? Essa mulher, ela precisa falar, olha, eu sou virgem, eu tenho 27 anos, mas eu sou virgem. E aí ele já vai preparando o espéculo ideal para aquela virgem. Se ela não falar, infelizmente fica um pouco complicado, porque aí o profissional vai ter que deduzir que essa mulher não é virgem, tá certo? Ah, Então, isso que deve ser falado na hora da consulta, porque senão a pobre vai sofrer, viu? professora, por experiência própria, eu fui fazer esse exame particular. Primeiro, a pessoa que me atendeu pelo telefone para me marcar não me recomendou nada. A sorte é porque eu sabia. Aham. Pronto. Segundo, eu entrei na sala com o ginecologista. Ele não perguntou se eu tinha filho, só faltou me perguntar se eu era virgem depois do exame. Ai, meu Deus. Isso é chato, porque, tipo assim, a pessoa não recebe recomendação. Uhum. E as perguntas ele vem fazer depois que faz o exame. O certo é tudo ser perguntado antes, minha gente, porque assim, cada mulher ela vai ter um tamanho de espéculo necessário. Não é você olhou para a mulher, não, peraí, eu acho que ela já teve 2 filhos, então peraí, daqui eu vou colocar aqui um espéculo tamanho M. Não, tá? Não é assim, porque essa mulher pode ser nulípara, né? Ou seja, ela nunca teve nenhum filho, e como ela também pode ter vários filhos, não é porque ela é nova que ela não vai ter nenhum filho, né? Às vezes o médico deduz dessa forma e vai lá e coloca um espéculo bem pequenininho e muitas vezes não consegue nem achar esse colo do útero. Então, assim, deve haver uma conversa realmente antes de realizar esse exame de prevenção, tá? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. A Silvana está dizendo, no caso, a mulher foi diagnosticada com HPV. Tem que fazer de quanto em quanto tempo? Todo ano, tá? Todo ano essa mulher vai precisar fazer o exame, certo? Porém, ela vai continuar fazendo o tratamento, né, desse HPV, certo? Vamos lá, professora, os escapes da mulher é normal ou pode ser sintomas de alguma doença? Os escapes, como assim os escapes? Como assim os escapes? Não entendi, Matheus. Ei, o que é escape, minha gente? Vocês sabem o que é escapes? Escapes da mulher? Ah, o sangramento, né? Ah, tá. Vamos lá, no caso, cadê a pergunta? Chega. O sangramento da mulher é normal ou pode ser sintoma de alguma doença? Como assim? O sangramento relacionado à menstruação, que você está perguntando, Matheus, é? Não estou entendendo a sua pergunta. Me explica melhor aí essa tua pergunta, que eu não entendi muito bem, não. Reformula ela aí, viu?
Vamos lá, Rodaica tá dizendo, não se perde a virgindade apenas em relação sexual com o pênis. Sim, com certeza. Menina Raquel dizendo... Meu povo, vocês estão muito imoral, viu? Vou conversar mais com vocês, negócio de pinto, não. A Xana da mulher, olha, coisa feia. Ó, o outro dizendo que é uma mangueira. Vamos lá. Mas eu entendi, gente. Eu só não estou entendendo aí a pergunta que ele está dizendo. Eu entendi que esse escape é o sangramento. Agora eu não estou entendendo a pergunta que ele quis dizer. Ah, Eu posso fazer uma outra pergunta? Ela não estando no período menstrual, né? O caso sangramento, é? Não, gente, tem que ver como é esse tipo de sangramento aí que vocês estão falando, tá? Vocês precisam me explicar o que é. É o quê? O sangramento da mulher fora do ciclo menstrual, é isso? Eu acho que ele quis dizer que é isso aí mesmo, sangramento Fora do ciclo menstrual. Só pode ser. Eu acho que é isso, pode ser isso. Pronto, se for isso, gente, não é correto, tá? A mulher ela deve ter o ciclo menstrual, por exemplo, tem mulheres que se tem o ciclo menstrual regular e tem mulheres que têm o ciclo menstrual irregular, tá certo? O que é que acontece? Essa questão do sangramento fora do ciclo menstrual não é considerado correta, tá? A mulher ela pode estar passando por alguma mudança hormonal, né? Ela pode ter, por exemplo, micropolicisto, pode ter alguma raladura uterina, e aí isso vai estar causando esse sangramento irregular, tá certo? E aí sim pode causar na mulher, mas dizer que é normal, não, tá? Ela precisa saber por que está esse sangramento fora desse ciclo menstrual, tá certo? Sim, posso fazer uma pergunta? Pode, meu amor, fica à vontade. Porque tu falou que tem que fazer esse exame até 64 anos, né? Isso. Mas, assim, se depois de não sei quanto tempo que a gente se lasca, assim, depois de 55, não sei, não, o negócio da menopausa. Que aí tu vai sentir mais uma, como é que chama? Que fica mais seco, mas pode machucar mais. Aí, quando a mulher depois de 55 anos, até 60 e poucos, não passa nenhuma medicação, não passa nada, porque isso deve doer, né? Depois de 55 anos, eu acho. Sim, com certeza. Isso, e é verdade. Isso as mulheres, gente, relatam muito, né? Após a menopausa, vai diminuir a questão da lubrificação vaginal. Né? Porque a mulher ela tem uma lubrificação vaginal de si própria. O que é que acontece? As mulheres, após a menopausa, elas têm a tendência realmente de ter uma dor maior quando é se introduzido o espéculo. Então, por conta disso, a gente sempre introduz um espéculo bem pequeno, né? Ou seja, de tamanho P, e a gente sempre tenta introduzir esse espéculo ali juntamente com um soro fisiológico, ou então com água destilada, para que realmente possa dar uma lubrificada. Mas a gente não pode utilizar, gente, nenhum tipo de lubrificante. Por quê? Porque isso altera quando a gente vai fazer a coleta do colo uterino, certo? A gente não faz a coletazinha, uma amostra para se mandar lá para o laboratório. Então, se a mulher ela colocar algum tipo de lubrificante, o que é que acontece? Essa amostra ela vai ser contaminada por conta do lubrificante. E aí pode dar algum tipo de alteração no resultado dessa mulher, tá certo? Então, por isso, não se utiliza mais lubrificante, tá, gente? Mesmo a mulher estando aí nesse período de menopausa. A gente utiliza um soro fisiológico, uma água destilada, para poder facilitar aí na hora de introduzir esse espéculo, para que a mulher não possa sentir tanta dor, certo? Tá certo. Ok. Pronto, show. Mais perguntas, minha gente? Pronto, respondi, né, Matheus? Sua pergunta, né? Ótimo, show. Então, meus amores, vamos fazer aqui, sim, já é 8 horas, vou dar um intervalozinho aí para vocês, para que vocês possam encher o bucho. E aí, logo depois a gente volta, tá certo? 20 minutinhos aí de intervalo para vocês. Já já nós retornamos.